Senhor, nós estamos juntos, nós estamos reunidos aqui para aprender da sua palavra. Nós estamos começando, dando o pontapé inicial, o start dos nossos 21 dias de evangelismo. Nós queremos, Pai, viver aquilo que a sua palavra fala. Nós queremos, Pai, viver aquilo que o evangelho fala. E nós precisamos da sua ajuda, amado Espírito Santo. Fale conosco, através da palavra da verdade. Abra os nossos olhos, o nosso coração, e venha colocar em nós os fundamentos verdadeiros do evangelho, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Nos ajude a ser uma igreja que evangeliza, uma igreja evangelizadora, uma igreja que tem amor pelos perdidos e fala do seu amor, e fala da sua graça e do seu poder para as pessoas. Nós pedimos o nome do Senhor Jesus a sua ajuda, e que o Senhor nos ajude a compreender aquilo que vamos estar compartilhando e ministrando nessa noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Se você trouxe papel e caneta, por favor pegue e anote. Nós vamos estar estudando e compartilhando a mensagem do Senhor. Abra a sua Bíblia em Mateus 28. Mateus 28, 19 e 20. Eu vou pedir alguns textos hoje para você abrir, e outros eu vou ler, para nós não nos atrasarmos no nosso horário. Então Mateus 28, 19 e 20 fala: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Também fala em Marcos 16,15, você não precisa abrir: E disse-lhe Jesus: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Evangelizar é um ato de obediência e amor a Deus. Quando nós falamos de evangelizar, nós não estamos falando de entregar um panfleto, nós não estamos falando de fazer publicidade para a igreja. Muitas pessoas acham e creem que evangelizar é quando eu pego um panfletinho e vou na esquina e apenas dou o panfleto para a pessoa. Não, isso você está compartilhando uma mensagem com ela, isso você está divulgando algo. Evangelizar, evangelho é boas novas, e evangelizar é falar das boas novas para a pessoa e ela entender isso. E fazer discípulos começa com evangelizar. Então eu faço o quê? Eu evangelizo, eu falo a boa nova do evangelho, a graça, o favor de Deus, que Ele nos perdoa. A partir disso a pessoa toma uma decisão por Jesus, e aí começa então um processo de ser discipulado. Mas para fazer discípulos nós temos que falar do evangelho. É impossível fazer discípulos se nós não falarmos do evangelho. E o Senhor Jesus nos comissionou a isso. Ele falou: vão, é uma ordem. Jesus não pediu: por favorzinho, todo delicado. Jesus não falou: por favorzinho, vocês podem falar para as pessoas, quem sabe, talvez quando vocês se sentirem bem, que eu amo eles. Não, ele disse: vão e preguem o evangelho a toda criatura. O apóstolo Paulo fala em Coríntios, aos Coríntios, 2 Coríntios 5:20, de sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus nos vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Em Provérbios 24:11 fala: livra os que estão destinados à morte, e salva os que são levados para a matança, se os puderem retirar. Em toda a Bíblia, há expressão sobre evangelismo. Em próprios Provérbios fala: aquele que ganha almas é sábio. Em toda a Bíblia nós aprendemos, em toda a Bíblia nós vemos que é uma ordem do Senhor Jesus para nós. E não foi apenas para ficar registrado, mas foi para nós agirmos mediante isso. Quantos estavam no domingo passado quando a gente falou da graça de Deus? Nós conversamos isso também nas células.
E a graça de Deus se mostrou salvadora para que eu e você recebêssemos salvação, mas também para que eu e você levássemos salvação. Levássemos salvação às pessoas. E somente nós, os cristãos, que temos o conhecimento disso, podemos fazer isso. Eu e você precisamos entender que nós precisamos, ao ser dominados por essa graça, por esse amor, nós precisamos manifestar isso. Se eu pego um copo e encho ele de água, e eu vou caminhando, é impossível não derramar água, é verdade ou não? Um pouco de água vai derramar. E quando a gente está cheio da graça de Deus, do amor de Deus, e a gente está caminhando pelo mundo, indo pelo mundo, o natural, o que deve ser natural para nós, é que nós derramemos do amor de Deus e da graça de Deus para as pessoas. Mas infelizmente, nós muitas vezes temos retido a mensagem da graça. Nós temos ficado com a mensagem da graça só para nós. Nós temos ficado com a mensagem do amor de Deus só para nós. E queridos, a mensagem da graça de Deus é para todos. Se eu ouvir a mensagem do amor de Deus, a partir do momento que eu ouvi ela, eu me tornei compromissado em falar dela. Quando eu ouço a mensagem da graça de Deus, e entendo ela e recebo ela, já por consequência, eu tenho o dever de falar dela. Nós falamos da graça de Deus quando nós proclamamos a graça dela, quando nós falamos, como nós comunicamos aquele que está afastado da graça de Deus. Não tem como evangelizar sem proclamar. Não tem como evangelizar sem dizer: ei, você estava afastado de Deus, mas por causa do amor de Deus você está próximo. Isso que a gente chama de proclamação do Evangelho. Nós proclamamos, nós dizemos. E eu não sei você, mas queridos, nós temos que olhar para nós e pensarmos: o quanto eu tenho proclamado, o quanto eu tenho comunicado a respeito da graça e do favor de Deus. Perceba uma coisa comigo: a graça de Deus se mostrou salvadora, libertadora. Foi isso que a gente viu domingo passado, é verdade? Mas para ela nos salvar, para ela nos libertar, para ela nos perdoar, nós temos que reconhecer que somos presos. Você consegue libertar alguém que acha que já é livre? Não, ela vai dizer: não preciso de libertação, eu já sou livre. Ah, eu não preciso de salvação, eu já sou salvo. Então a proclamação do Evangelho tem a ver com mostrar à pessoa a situação que ela está e mostrar aquilo que o Senhor Jesus fez por ela. Isso é proclamação. E logo após a conversão, aí vem a integração, aquilo que nós falamos na terça, no Tadel, no tempo de crescimento, que nós precisamos melhorar muito e muito e muito. Depois da conversão, o homem e a mulher devem ser levados à consolidação, à integração da vida com Deus e a vida da fé, a vida da igreja. Efésios 4, 12 e 13, esse eu leio, depois nós vamos abrir o próximo. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Agora, 1 Coríntios 9,16, pode abrir juntamente comigo, 1 Coríntios 9,16. Fala o seguinte:
Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Tá, pastor, o senhor está falando tudo isso, mas por que eu devo evangelizar? Por que eu devo evangelizar? Como eu falei, primeira coisa, porque é um mandamento. Jesus nos ordenou a pregar o Evangelho. E quando nós lemos Marcos 16, 15 a 18, que fala o seguinte: e disse-lhe Jesus: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. O Senhor nos ordenou a pregar o Evangelho, porque Ele quer que essa mensagem atinja, primeiramente, toda criatura. E quando fala toda criatura, é toda criatura. O Evangelho não é para algumas pessoas. Nós não podemos escolher para quem nós vamos pregar o Evangelho. Nós não podemos escolher para qual vizinho. Aquele vizinho é muito chato, eu não quero. Imagina se ele se converte e vai na mesma igreja do que eu. Meu Deus do céu, eu nem vou pregar o Evangelho para ele. Deus não nos deu essa escolha. Não, se eu evangelizar minha sogra e ela se converter, eu vou ter que levar ela todo culto no domingo. A gente muitas vezes acha, vê o vizinho, vê aquele morador de rua, vê o drogado, ou sei lá, vê o rico. Não, eu não vou lá, nem vou falar para ele. Não, a toda criatura a toda criatura. Nós não escolhemos a quem pregar o Evangelho, porque Jesus morreu por todos, e a mensagem do Evangelho é para todos, do mais próximo ao mais distante, do que mora do meu lado, que mora do outro lado da cidade. Eu e você precisamos entender que nós devemos pregar o Evangelho em todo lugar e a todas as pessoas. A nossa mentalidade, e isso ainda, por isso que nós estamos fazendo esse intensivo de 3 meses, nós queremos mudar a cultura da igreja. E quando fala de cultura, se fala de mentalidade. Nós temos que acordar e pensar: como eu vou falar de Jesus para uma pessoa hoje? Pedir para Deus: Deus, me direciona que hoje uma pessoa na fila do banco, na fila do posto de saúde, sei lá, alguma pessoa frentista que está abastecendo meu carro, que uma pessoa me deu uma oportunidade de falar, e que eu não perca essa oportunidade. Quando nós temos essa consciência, nós vamos pregar o Evangelho a todos os homens, para que eles se arrependam. Deixa eu fazer uma pergunta para você: qual foi a última vez que você pregou o Evangelho? Durante esse mês, principalmente nos TADEs, então eu peço para você não perder os TADEs, eu vou estar ensinando e vamos estar aprendendo juntos algumas formas de evangelizarmos as pessoas através de conversas normais, tipo assim: será que chove hoje? Como evangelizar alguém com essa frase? Será que chove hoje? Será que vai chover? Você sabia que dá para evangelizar alguém com essa frase? Então nós vamos aprender juntos algumas ferramentas para evangelizar. Mas não adianta nada termos todas as ferramentas se nós não mudarmos a nossa mentalidade e a nossa cultura de igreja. Nós vamos ser aquele trabalhador que tem todas as ferramentas, mas que tem preguiça de trabalhar. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade, a nossa cultura como igreja. E por isso que nós estamos fazendo, e por isso que eu estou motivando tanto você a fazer juntamente comigo esses 21 dias de evangelismo. Falei já que é um mandamento, também é uma obrigação. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 9,16: me é imposta essa obrigação,
ai de mim se não anunciar, pregar o Evangelho. Isso não quer dizer que eu e você temos que dizer assim, poxa, eu sou obrigado, eu não tenho que fazer isso forçado, não. Mas tem que ser assim. Nossa, isso faz parte da minha vida. Assim como comer faz parte, comer é uma obrigação, você sabia? Porque se você não come, você fica desnutrido. Se você não bebe água, você fica desidratado. É uma obrigação. E eu não sei vocês, mas eu como com muito prazer, mesmo sendo uma obrigação. É verdade ou não? A gente come com prazer. É uma obrigação, mas a gente faz com prazer. E o ato de evangelizar é a mesma coisa, é uma obrigação, mas a gente tem que fazer ele com prazer. Tem que ser algo que dá prazer para nós. Terceiro, é um privilégio para cada um de nós. Em Mateus 10:32, se você está anotando, anote. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Um dos maiores privilégios que nós temos é de poder cooperar com Deus. Pensa eu, um homem tão limitado, tão falho, eu e você, pessoas tão falhas, ajudando Deus na obra dele. Ajudando Deus na obra dele. Sabe quando o pai quer inteirar a criança no seu trabalho e deixa a criança trabalhar e a criança faz tudo errado, e ainda ele diz que trabalho bonito, hein, cara? E ainda dá um presente por aquele trabalho. Eu acho, não, eu creio que é assim, Deus. A gente evangeliza, faz a nossa parte, mas a gente não faz bem feito. Por isso que tem o Espírito Santo, ele convence as pessoas. A gente só tem que fazer a nossa parte. E depois que a pessoa se converte, ainda Deus diz, cara, parabéns. É isso que está falando nesse texto. Aquele que me confessa, aquele que fala de mim aos homens, eu vou falar diante dos homens dele. Quando eu e você servimos a Deus, cooperamos na obra dele, nós estamos vivendo um privilégio glorioso, que é pregar a palavra dele, que é viver aquilo que ele tem para nós. Também é uma responsabilidade, se você está anotando, esse é o ponto 4, é uma responsabilidade de cada cristão. 1 Timóteo 2:4. Quero que esse texto você abra a sua Bíblia, por favor. 1 Timóteo 2:4. Primeira Timóteo 2:4. Amém? Todos acharam? Leio então. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aqui está o porquê nós devemos evangelizar. Porque é desejo de Deus que todos sejam salvos. Deus não está dizendo que todos vão ser salvos. Ele está dizendo que é o desejo dele que todos sejam salvos. E como as pessoas são salvas? Através da pregação do Evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? Eu e você precisamos pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho, querido, eu quero que você entenda uma coisa: não é dar um sermão na pessoa. Pregar o Evangelho é mostrar para ela o plano do amor e da graça de Deus. Pregar o Evangelho não é pegar a Bíblia e botar o dedo e falar assim, 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 assim. Não. Pregar o Evangelho é explanar e mostrar e conduzir a pessoa do caminho de Cristo. Nós vamos aprender esse mês e esses meses a como pregar o Evangelho de uma forma eficaz. Porque muitas vezes nós não pregamos o Evangelho, nós condenamos as pessoas. Você está errado. Você tem que se converter. Olha, se não converter, vai para o inferno. Jesus pregava o arrependimento? Sim, nós temos que pregar, com certeza.
mas nós temos que pregar a mensagem da salvação. As boas novas não é que a pessoa está condenada, as boas novas é que a pessoa pode deixar de estar condenada, e é isso que nós temos que mostrar para a pessoa. Isso é pregar o Evangelho, mostrar o que Jesus fez por ela, não o que ela está fazendo para ir para o inferno. É desejo de Deus e é nossa responsabilidade de pregar a todos eles. Próximo ponto, quinto ponto, é a prova que nós temos da natureza de Deus. 2 Pedro 1,4 fala o seguinte: pelos quais Ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Em Filipenses 2,5 fala: o mesmo sentimento que houve em Cristo também deve haver em nós. Quando nós evangelizamos, nós estamos revelando a nossa natureza. Um cristão que não evangeliza está a passos largos para ser um bom religioso. Um cristão que não evangeliza está a passos largos para ser um crente 3S. Como eu sempre falo: sentado, salvo e satisfeito. Eu e você não podemos mais ficar assim. Se nós estamos até hoje assim, esse ano de 2018 é o ano do avivamento, é o ano que Deus vai mover as coisas. Nós vamos deixar de ser uma igreja 3S. Nós vamos deixar de estar sentados, salvos e satisfeitos. Deus vai se mover sobre nós e nós vamos nos mover através dele. É isso que nós queremos e é isso que o avivamento gera. Eu estou terminando. Para terminar, indo para o final, qual é a natureza divina? Qual é a natureza divina? Deus é amor. A natureza divina é amor. E o apóstolo João fala em 1 João 4,8: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E eu e você precisamos ter amor pelos perdidos, amor pelas almas. Se eu e você temos que colocar uma coisa na nossa lista de oração, se você não tem uma lista de oração, eu quero motivar você a fazer uma. É: Senhor, me dê amor pelos perdidos, me dê amor pelas almas, me dê amor pelas pessoas que não te conhecem, para que eu sinta o seu amor, que eu sinta o seu amor pelos perdidos, para que eu não fique sentado e satisfeito com a minha vida religiosa, com a minha vida cristã, mas que haja no meu coração um desejo de ganhar pessoas para ti. Porque, querido, quando eu e você nos lembramos como nós éramos antes de Cristo, e o perdão que Ele nos deu, e a transformação de vida que Ele tem feito, nós não podemos deixar de observar o amor dEle. Tudo isso é o amor dEle. E se o amor dEle está sobre nós, eu e você precisamos pedir que Ele nos ajude a amar, porque Ele é amor. Jesus fala em João, para encerrar, João 9,4: importa que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Nós estamos vivendo um tempo da graça e do favor de Deus, um tempo que as pessoas ainda querem ouvir de Deus, mas nós estamos indo para dias que as pessoas não vão querer mais ouvir de Deus, é que os dias estarão chegando no final. Nós temos que aproveitar o tempo. Nós temos que aproveitar o tempo, enquanto ainda nós podemos pregar publicamente, enquanto ainda não há nenhuma lei
que nos proíba de pregar o Evangelho publicamente. Que a gente possa sair sem ter que pedir permissão para pregar o Evangelho. Porque muitos países se dizem, principalmente na Europa, se eu quisesse fazer, eu conheço alguns pastores, eles falam, se eu quero fazer uma ação evangelística, de orar com as pessoas na rua, eu tenho que ter um ofício de liberação. E se os policiais me pararem, eu tenho que mostrar isso, senão eu tenho que parar na hora e eles recolhem tudo. Hoje no Brasil nós não precisamos disso. Isso é na Suíça, na Alemanha, Inglaterra. Se nós quiséssemos pregar o Evangelho lá, nós tínhamos que ter uma liberação do governo local para pregar. No Brasil nós não temos isso. Nós temos que aproveitar o tempo, querido, que nós temos para pregar o Evangelho é esse. Esse é o tempo de nós evangelizarmos a nossa cidade. Esse é o tempo de nós ganharmos a nossa geração. Esse é o tempo de nós sairmos para fora, para vivermos a igreja na realidade. Nós somos uma igreja em discipulado, em células, porque nós queremos ser uma igreja evangelizadora. As células são um meio de nós integrarmos as pessoas, de evangelizarmos, o discipulado, de consolidarmos. Mas tudo isso só existe por um objetivo principal: ganharmos pessoas para Jesus. Ganharmos pessoas para Jesus. Ganharmos essa cidade para Jesus. E quando nós obedecemos a Cristo, os milagres começam a acontecer. Eu falei no Tadel e repito aqui: se nós pegarmos o livro de Atos e analisarmos todos os milagres, apenas 4 ou 5 foram feitos dentro do templo. As outras dezenas de milagres foram feitos na rua. Porque nós somos igreja lá fora. Aqui é apenas um centro de treinamento. Aqui é o nosso CT. É o CT da Seara, nosso centro de treinamento. Aqui nós nos reunimos para adorar a Deus, para celebrar aquilo que Deus tem feito, para recebermos a palavra, o direcionamento. Mas nós somos igreja da porta para fora. O nosso campo de missão passa ali daquela porta onde o Wilson está. O Wilson está com um pé dentro e um pé fora. Está dentro do campo de missão e fora do campo de missão. Nós queremos viver isso. Nós queremos viver isso e nós vamos viver isso, amém? Eu conto contigo, o Senhor conta conosco para nós vivermos isso, para levarmos o Evangelho da salvação, da graça e do poder de Deus, que salva, que perdoa, que liberta, que cura, que restaura. Nós servimos um Deus que é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Mas para que tudo isso aconteça, nós precisamos uma coisa: ter fé. Ter fé que Ele faz. Não é nós que curamos, não é nós que convertemos as pessoas. Nós simplesmente oramos, nós simplesmente pregamos a palavra, mas quem faz é o Espírito Santo. Quem faz é Ele. Então nós não precisamos ter medo. Nós vamos sair para a rua sem medo. Nós vamos pregar o Evangelho sem medo, porque Ele é conosco. Ele prometeu que ia estar conosco até a consumação dos séculos, até os finais dos tempos. Se Ele está conosco, não há o que temer. Não é isso que nós cantamos? Então nós temos que pregar o Evangelho com toda a ousadia, com toda a graça, com todo o favor, com todo o poder de Deus, para que os nossos amigos não se percam, para que os nossos familiares não se percam, para os estranhos não se percam, para que aqueles que estão perdidos sejam salvos por Deus. Isso depende de nós. O Senhor Jesus já fez a parte dele, nós devemos fazer a nossa. Cabe a nós agora sermos uma igreja evangelizadora, sermos uma igreja que evangeliza, que não olha para o tipo de pessoa, que não olha para a classe social, para o nível intelectual, mas para que olhe para cada pessoa, vendo em cada pessoa a necessidade da manifestação do reino. É isso que nós queremos viver e vamos viver. Eu quero convidar você a ficar de pé, por favor, em nome de Jesus.